Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. Nós vamos conversar agora com o músico, ator e coreógrafo Antônio Nóbrega. Obrigado, Nóbrega, por estar aqui com a gente. Obrigado também você, Augusto. Tudo bem aí nessa pandemia e nesse pandemônio, né? Lutando, né? Lutando, Então, exato. esse ano o Quinteto Armorial faz 50 anos de criação, você integrou o grupo lá em Pernambuco, né? E ele Isso. foi um dos propulsores lá do movimento armorial, né? Que, idealizado aí pelo falecido escritor Ariano Suassuna. Eu queria que você comentasse esse cinquentenário aí, a relevância desse movimento, o quinteto, a participação. No Quinteto Armorial, o compositor e intérprete mais ligado à música de Rabeca é Antônio Carlos Nóbrega de Almeida. Eu vou pedir então a Antônio Carlos Nóbrega de Almeida que apresente para vocês um trecho da música que ele compôs, chamada Entre Meio, baseado em temas populares, na Rabeca. Bem, então em 1971, realmente nós começamos a nos encontrar, não é? A nos ensaiar. Ensaiávamos, Augusto, na própria casa de Ariano, durante os 2 primeiros anos, não é? Uma casa daquele jeitão senhorial, o senhorio, que ficava no bairro da Casa Forte, lá em Recife, e ali no seu salão de visita, na sua sala de visitas, nós ensaiávamos. Pois bem, então ensaiamos durante praticamente todo o ano de 71, e em 1972, então, o grupo estreou. E eu participei do grupo durante praticamente toda a existência dele, que correspondeu a um período de 10 anos. Os 3/4 desse período passamos em Recife, e o último momento de vida do quinteto passamos em Campina Grande, porque a Universidade da Paraíba, no seu campus de Campina Grande, como se diz, comprou o passe do quinteto, não é? E nós fomos para lá. Mas eu fui o único que não me mudei para Campina Grande, eu ia semanalmente. Pois bem, e depois desse período, aí, então eu comecei a me debruçar mais sobre os meus espetáculos, né? Onde eu não só juntava música, colocava música instrumental, mas também a música cantada, a dança, aí no meu trabalho. E o Quinteto Armorial, bem como o conceito de Ariano, de uma arte brasileira, de referências populares, isso continuou, além do meu trabalho, especificamente com o Quinteto Armorial. De maneira que, nesses 50 anos ou 40 anos posteriores à minha vida no quinteto, eu continuo, de alguma forma, a exercitar a minha atividade artística dentro desse universo que Ariano me apresentou ali nos idos de 71. Qual foi o papel do movimento, Antônio Nóbrega? Que ele nasceu aí num momento complicado do país, embora a gente também viva num momento complicado agora, mas era na ditadura militar. Eu queria que você comentasse assim, o que ele representou para a cultura naquela época, você que vivenciou de perto. Olha, era o grito de Ariano, se assim a gente pode chamar, né, pode dizer, ia no sentido de nos alertar, de nos mostrar que existe aí um mundo cultural muito vivo, né? Normalmente conhecido pelo nome de cultura popular. Eu gosto mais de utilizar o conceito de corrente cultural popular, até para criar um paralelo com a outra corrente também cultural que nos frequenta, que é a corrente ocidental europeia, né? Normalmente a gente conceitua a cultura europeia como cultura erudita, né? Pois bem, então Ariano trouxe essa ideia, né? esse alerta, e Ariano propunha, então, no casamento, ou seja, na confraternização do mundo popular, aqueles elementos contidos no que ele chamava de arte erudita.
e que era, a meu ver, era a arte europeia. Por isso ele funda uma orquestra de câmara, ou seja, era a música nordestina, a música oriunda dos toques de viola, da música da zabumba, dos pífanos, mas dentro de um contexto de uma orquestra de câmara europeia, né? Quando ele cria o quinteto, ele cria até com o objetivo de criar uma independência maior desse patrimonialismo europeu, né? Porque, de qualquer forma, era uma orquestra de câmara europeia. Então, por isso que ele criou o quinteto, que tinha o quê? Tinha um violão, tinha uma viola dedilhada, tinha uma flauta, tinha um violino, que correspondia à rabeca, tinha um marimbau. Então, ele se aproximou mais com essa ideia de um núcleo instrumental que tinha uma sonoridade mais brasileira, sobretudo nordestina. Então, esse foi o grande legado de Ariano para mim, né? E, na época, também ele se insurgia muito contra a chamada indústria cultural, a cultura de massa, né? Que, se a gente olhar direitinho, é uma vertente da cultura ocidental. A indústria cultural nasce lá, não nasce na Ásia, não nasce na China, não nasce nos países árabes, não, nasce lá. Eu gosto de dizer até que a cultura de massa, a cultura pop, é uma espécie de alter ego da cultura chamada erudita, clássica, erudita, né? E, bem, e dentro desse contexto é que eu vejo que aquilo que Ariano propôs ainda continua vivo, não é? Ou seja, essa concepção de uma arte recriada a partir de matrizes, de formas e representações populares, isso está bastante vivo ainda. E tem uma coisa, Augusto, é que essa ideia, propriamente, embora formulada por Ariano, ela já vivia, de certa forma, entre alguns criadores. Guimarães Rosa, na sua obra Grande Sertão Veredas, em outra, não faz mais do que isso. Ele apanha, por exemplo, um romance popular, uma história popular, a história da donzela guerreira, e recria dentro de uma concepção extremamente sofisticada, né? O que outra coisa não faz senão Cecília Meirelles quando cria o Romanceiro da Inconfidência, tomando as formas da poesia popular, como a cestilha, como a próprio verso tuante, o verso consoante. Então, o que Ariano trouxe foi mais ou menos, ele revigorou essa postura, não é, em relação à cultura brasileira, no sentido de mostrar às pessoas, olha, o Brasil não é só o Ocidente, o Brasil é aqui, é uma amálgama dessa cultura indígena, africana, não é, e ibérico popular, que é bom a gente também frisar isso. Você mantém esse trabalho, né, Nóbrega, essa influência do Ariano nesse projeto, e você hoje está sempre tentando revigorar aí essa cultura popular, mostrar essa face aí importante, e você vive intensamente isso, você até vai nos próprios lugares, né? Mas, por outro lado, a gente percebe que um certo esvaziamento disso, preocupação com essa tradição. Eu queria que você comentasse isso, o que você está vendo, porque eu sei que está um momento de pandemia, mas você é muito presente nesses ambientes, né? Olha, esse universo da chamada cultura popular, ele sempre foi colocado à deriva, não é? Primeiro porque era o quê? Era o material simbólico, eram as representações do povo pobre, ou seja, do povo descalço, do povo negro, do povo mestiço. Então, ora, se aquele povo negro, povo mestiço, pouco valia, né? E a gente sabe que o Brasil hegemônico sempre, nunca socioeconomicamente, deu condições dignas para as populações negras e mestiças do país, como é que a cultura desse povo valeria, né? E ainda mais tinha por cima esse conceito de folclore, que, a meu ver, atrapalha muito, porque cria assim, uma aura de uma coisa menor, discriminada, coisa de museu, coisa de preservar, né? E aí eu enfatizo novamente, por isso que eu chamo de uma corrente de cultura, assim como existem várias, né? Então, isso fez com que essa cultura fosse sempre colocada à margem. E mudar esse pensamento é algo difícil, né? Porque a gente tem a própria história de Ariano, mas antes disso a gente tem a história de Mário de Andrade, que lutou muito para isso. Ele reconheceu o Brasil, esse Brasil que às vezes as pessoas dizem de profundo, não é? A partir de suas viagens etnográficas ao Nordeste,
né? E não é porque o Nordeste seja melhor do que outros lugares do Brasil, não. É porque a máquina econômica começa primeiro lá. A cana-de-açúcar começa lá. Isso quer dizer o quê? Que se a máquina econômica começa, a máquina cultural também começaria. Então, por isso que lá a poesia, as danças, o próprio teatro se desenvolve dentro de uma certa vanguarda, dentro do mundo cultural popular. Mas essa cultura popular ela se plasma no Brasil de uma maneira integral. E uma coisa curiosa, no meu entender, é que ela, ao mesmo tempo que ela é diversa, ela tem uma unidade dentro dela, né? É uma coisa, uma construção muito especial, porque eu posso dar um exemplo aqui muito fácil. Por exemplo, se você vê o carimbó lá em cima, se você vê o tambor de crioula ali no Maranhão, se você vê o coco de Zambê lá no Rio Grande do Norte, o batuque paulista aqui, o coco de roda, você vai ver que são expressões de uma mesma família. As diferenças são mais residuais do que essenciais, né? Então, é uma coisa extraordinária você ver essa presença macro, apesar de suas diferenças, né? Você vê o choro se plasma pelo Brasil todo. Você vai a uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, tem um grupo de choro. Você vai a uma cidade lá no Amazonas, a capoeira, entendeu? Então, isso tudo é muito significativo, mas eu acho que a intelectualidade, quando eu falo disso, a academia, a universidade, elas sim é que deveriam dar um pouco mais de atenção, porque se elas derem um pouco mais de atenção, o resto vem atrás. Como é que poderia proceder assim, Antônio Nobre? Você citou a academia aí, né, na manutenção dessa corrente aí que você cita, né, esse termo. Como é que a academia poderia fazer? Por exemplo, a gente faz seminários, congressos, edições. Você veja, por exemplo, você viu em algum jornal publicar alguma coisa, e como é que está um poeta popular como Geraldo Amâncio, ou como Oliveira de Panelas, lá no Nordeste, como é que ele tem mantido a vida dele com a poesia? Você não vê isso circular em canto nenhum, né? Eu dei um exemplo aí, vamos falar, tem o Brasil oficial e tem o Brasil institucional. Então, por exemplo, na academia, você não estuda, dentro de um curso de letras, as formas da poesia popular, das modalidades. A pessoa entra lá e batido, não sabe o que é um martelo agalopado, o que é um galope biramado, o que é um... Entendeu? Então, isso são formas que no meu entender, a instituição que tem poder de mostrar isso deveria fazer. A gente não tem centro de pesquisa sobre as danças brasileiras, né? Se cria aparatos de dança aqui em São Paulo, em todo lugar. Onde é que tem um lugarzinho que bota assim, vamos pesquisar a dança brasileira, vamos estudar esse imaginário, para ver se existe alguma possibilidade. Existe, entendeu? Então, eu atribuo que não seja má vontade. Eu acho que falta de visão. É uma falta de visão que terminou por menosprezar, por achar que isso é pequeno, que isso não tem serventia. Entendi. Agora, Nóbrega, como é que você tem feito aí nessa pandemia? Acaba, né, diminuindo mais ainda o poder de ação, né? Você era um artista presente com isso, né? Sempre com projetos que colocava isso em evidência de alguma forma. Eu queria saber o que você tem feito aí nessa pandemia para manter esse seu caminho aí, né, desse seu projeto, né, de mostrar a cultura popular. Eu vou dizer uma coisa, Augusto. Eu nunca falei tanto sobre esse mundo cultural como tenho falado nesse período. Eu tenho participado de muitas palestras e muitos eventos, né? Porque a gente está se comunicando mais via essas conversas, né? Ou então pequenos shows que eu faço. Mas os shows estão em menor quantidade, menor volume, do que a conversa, do que a palestra, do que a troca de ideias, do que os seminários. E, inclusive, eu até me convidaram para um show, enfim, para um evento de abertura do ano da Fiocruz esse ano, uma aula inaugural. E aí eu consegui concatenar um pouco esse meu discurso, entremeando por canções que são referenciadas, por exemplo, nas modalidades populares. Então, eu canto aqui, por exemplo, uma música que eu fiz chamada Minha Voz Não Silencia Porque Poeta Não Cala, que é um mote de uma poetisa lá de São José do Egito. Tem outras canções, uma canção que eu fiz para Marielle, por exemplo. Então, eu converso um pouco sobre o mundo cultural popular
e contextualizo, de certa forma, com uma representação simbólica criada a partir desse universo, né? Então, isso tem sido até mais interessante do que habitualmente. Essa discussão tem se mostrado, no meu caso, um pouco mais acesa, como é o caso até aqui agora. É interessante avaliar assim, a contribuição da cultura nessa pandemia, né? Ela foi, né, para o ambiente virtual e as pessoas perceberam da sua relevância. Você também viu isso, Nóbrega? Eu estou vendo, sim. Até acho que talvez a gente tenha até crescido nesse particular, tenha avolumado um pouco a consciência até do país, consciência cultural, a consciência de outras questões, porque a bomba jogada, o que está se fazendo com o Brasil, é tão violento, é tão estúpido, que obrigou a gente a estudar um pouco, a saber um pouco. Quer dizer, quando é que a gente sabia, como é que a gente ficava tão íntimo de um Supremo Tribunal Federal como estamos agora? Né? Então, a gente, inclusive, adentrou até um pouco no mundo da política, a gente já sabe um pouco as reentrâncias dela. Então, eu acho que isso são os efeitos, vamos chamar, se é que a gente pode chamar, de benéficos. Porque toda tragédia, tudo aquilo que é ruim, tem sempre um espaçozinho para a gente ver as coisas de uma maneira melhor, até para se reabilitar, né? Porque senão a gente morre. Então, eu acho que a pandemia trouxe um pouco esse canal da conversa, esse canal da escuta, e ele está precisando muito de entender Brasil, porque, de qualquer forma, essa situação, não digo da pandemia, quer dizer, eu digo a hipertrofia da pandemia, é fruto de um país que nós todos, de alguma forma, temos culpa porque ele esteja assim. Como é que você imagina, Nóbrega, acabando aqui a pandemia? A cultura vai se, né, retomar, né, agora de forma presencial. Você já imaginou isso? Você deve estar doido para fazer show, né? Voltar a ter o contato com o público, né? Rapaz, eu acho o seguinte, eu acho que antes da pandemia, por incrível que pareça, a gente tem de tirar o cara que está tomando conta do país. Porque quando eu falo tirar, são as instituições, não é nada de atitude golpista, nada disso. Porque se não mudar isso, vai mudar pouca coisa. A gente vai ter aí a excrescência do meio ambiente se degradando, a gente vai ter aí a questão das armas, né? Então, a gente vai ter uma série de medidas que vão ainda degradando o país. Então, eu acho que esse é o horizonte. Esse, eu acho que é o norte que a gente tem que fazer. Depois disso, a gente vai ver como é que retoma o padrão saudável de cultura, ou razoavelmente saudável, porque tinha problemas. Lei Rouanet, por exemplo, era um problema que agora afundou, porque nem ela se tem mais. Né? Então, como é que a gente depois retoma aquilo que existia e ainda ajuda aquilo a melhorar que não estava dentro do que a cultura precisa? Então, é uma luta, né? Nóbrega, como é que está o Instituto Brincante, né? O teu pedaço, o teu teatro, né? Aqui em São Paulo, eu queria que você falasse o que ele tem feito aí durante essa pandemia. Está dando para realizar lives? Tá, o Brincante ele está funcionando integralmente a partir dentro do espírito online, né? Na versão digital. E isso, Augusto, se deve principalmente a Rosane, não é? A minha parceira artística e do Brincante. Foi ela que tomou as rédeas lá e ela conseguiu salvaguardar o Instituto durante todo o ano passado, né? E esse ano nós já estávamos nos preparando, eu ia fazer uma primeira apresentação ao vivo, já estava marcada, dentro daquele contexto de poucas pessoas, né? Quando aí, então, a pandemia recrudesceu e aí nós voltamos a esse estado ainda de situação ainda pior, né? Mas aí ela conseguiu deflagrar alguns cursos, entre os quais um que eu estou estudando, que se chama RIMA. Então, isso fez com que pessoas lá de cima, de baixo... Olha aí, então, quer dizer, a coisa veio até trazer abrir esse horizonte. Quer dizer, mais pessoas estão entrando em contato com essas formas de tirar versos. Antônio Nóbrega, eu queria que você falasse assim, suas iniciativas futuras, né? Você está sempre pensando em alguma coisa, uma ideia que você buscou lá no sertão, né? Eu queria saber se você está planejando aí um novo projeto.
Olha, a gente está sempre planejando. Nesse momento, o meu planejamento está dentro de um contexto mais literário, né? Eu estou me devendo alguns textos, né, que quero publicar, e eu fui aprofundando, porque você vai estudar Brasil, não é fácil, né? Eu queria fazer uma espécie de eu estou compondo um ensaio que reflete um pouco sobre essa questão da cultura popular dentro do contexto da cultura contemporânea, né? Então, para você falar um pouco sobre o mundo cultural popular, você historicizar esse mundo, você tem que estudar um pouco, porque a documentação é muito esparsa, né? A gente não tem um livro agora, vou retomar a história da cultura do mundo popular a partir do que foi escrito, não tem isso, né? Se você vai estudar, por exemplo, a história do Brasil oficial, você tem um mundo de gente, né? Desde o Brasil colonial, desde os primeiros anos até... Mas a falar o mundo cultural popular, essa outra corrente, onde é que você vai pegar? Então, eu estou numa fase que eu acho que já de próximo a terminar esse ensaio, então eu estou querendo escrever também alguma coisa sobre a poesia rimada, inclusive para servir até de apoio aos cursos que eu estou dando, né? E, enquanto isso, eu não paro de fazer a minha prática diária do instrumento, de corpo, não é? Tem a dança ainda que eu estou devendo, então eu já estou com 69 anos, eu tenho de correr atrás do que eu estou devendo, porque senão não vai ter tempo, não. Mas você tem muita vitalidade. Antônio Nóbrega, muito obrigado aí pela nossa conversa virtual, você sempre, né, dando detalhes importantes sobre a nossa cultura, sempre com um som bacana, legal, de esperança. Obrigado, Antônio Nóbrega, pela conversa. Eu te agradeço também, viu? E você usou uma palavra boa, na esperança, a gente tem que realmente, mesmo com a pandemia e o pandemônio, a gente tem que acreditar que uma luzinha ali está acesa ainda, esperando que a gente abra a cortina e ela ilumine o mundo da gente, né?